Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece de deixar o like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e também se inscreva no canal rumo aos 200 inscritos, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e fortalecendo o canal, tá certo? Vamos ao assunto do vídeo de hoje. O zagueiro Mikael foi anunciado. É o zagueiro que todo mundo queria? Não. É o zagueiro de uma liga que alguém conhece? Não. É um zagueiro que vai performar bem no Palmeiras? Não sabemos, mas o que nos resta é apoiar. E de antemão, antes de falar dessa contratação, não é culpa dele ele estar sendo contratado, tá? Quem prometeu jogadores de nome, de peso, reforços do alto escalão, foi a diretoria do Palmeiras, vulgo nossa presidente Leila Pereira, não foi o Mikael, tá? Se o Mikael tá chegando, vamos torcer para que ele performe bem, e caso ele não performe, vamos criticar apenas o profissional. Tá? Ele não tem culpa de estar chegando no Palmeiras, assim como fizeram com o Emiliano Martinez. Tá certo? Pegou a visão? Vamos lá. O Mikael é um zagueiro canhoto, famigerado, né? Zagueiro canhoto que o Abel tanto pede. Eu acho que nessa passagem do Abel, o Abel só teve um zagueiro canhoto, que foi o Imperiur, que ficou pouco tempo e foi embora. E, bom, sendo justo com o Mikael, ele chega numa excelente fase, tá? Eu vou fazer um background rapidinho aqui. Se você não assistiu o vídeo que saiu no dia 15 de fevereiro, eu falei que o Mikael, ele era um jogador que é daqui de São Paulo, é de Presidente Prudente, ele era da base da Inter de Limeira, foi comprado para jogar na base do Atlético Mineiro e subiu para o profissional no próprio Atlético. Foi campeão brasileiro de 2021, só que ele não jogou muito por conta dos jogadores que tinham lá, Hever, Igor Rabelo, Júnior Alonso, e assim vai. O Godin também estava lá. E aí ele foi emprestado para o Houston Dynamo e foi comprado em definitivo por $500 mil. Na época a cotação era de 2,8 milhões de reais, certo? Ele ficou no Houston Dynamo 2, que é como se fosse o time base, tipo um Real Madrid Castilha da vida, time B. E aí ele subiu pro time principal do Houston Dynamo. O que acontece é que ele se saiu muito bem, ele teve uma ascensão muito grande no Houston Dynamo, tá? E virou um dos principais jogadores do time do Texas, né? Ao ponto de, na temporada passada foi eleito o defensor do ano, né? Lá nos Estados Unidos tem essas coisas, assim, na MLS tem essa mesma premiação individual igual na NBA e na NFL, tá? E ele foi eleito o defensor do ano do Houston, tá? E é um prêmio individual, que mostra que ele foi muito consistente na temporada. Além disso, ele foi campeão do US Open Cup, em cima do time do Messi. Partida que ele jogou muito bem, tá? Inclusive, eu tô cravando aqui pra vocês, ele jogou bem. E não é fácil marcar o Messi com 30 e poucos anos aí, ainda é o Messi, tá? Então ele chega para ser o quinto reforço da temporada aí do Palmeiras, tá certo? Eu tinha falado nesse vídeo que eu falei do Mikael, lançado no dia 15, que eu não tinha entendido o porquê que ele tinha sido contratado, né? E na última coletiva do Abel, do jogo contra o São Paulo, não foi a última, né, na verdade, mas foi na coletiva do jogo contra o São Paulo, do empate em 0-0, o Abel fala do Benedetti, que o Benedetti ainda não está pronto, que ele está muito bem para um jogador que subiu recentemente, mas que ele ainda não está pronto, né? Atrelado a isso, saiu uma notícia, né, foi apurado, né, que o Benedetti teria se vislumbrado com essa ascensão do futebol de base para o futebol profissional e também com os interesses de equipes europeias em cima dele. Então faz todo sentido ter chego dois zagueiros, né? Tanto o Bruno Fux, por empréstimo, quanto o Mikael. E o Mikael, como eu falei, ele chega se duvidar, para brigar por posição, porque ele está no momento bom da carreira dele. É um zagueiro top a nível mundial? Não, mas pode vir a ser, porque ele está vindo para um Palmeiras estruturado. Então, nesse momento de ascensão dele, pode potencializar a ascensão dele e ele virar um puta zagueiro. Entendeu? Vou falar os números do Mikael para vocês aqui, só para vocês terem uma noção de como ele foi bem no ano passado. Não estou defendendo a contratação dele, tá, gente? Tá? Eu acho que a gente poderia trazer jogadores que estivessem mais prontos, jogadores de peso, tá? Como a própria a presidente falou e a diretoria também falou que estaria atrás nessa janela. Só que já que ele veio, vamos dar valor ao jogador que está vindo, tá? Ele jogou 42 jogos, tá? Na temporada, jogou bastante jogos, 32 pela MLS, 4 pela Leagues Cup, 2 pela US Open Cup, que foi o que ele foi campeão,
3 jogos pela Champions Cup e 1 jogo pelos playoffs da MLS. De gols e assistências, ele não teve nenhuma assistência, mas fez 2 gols. Não é um zagueiro artilheiro como o Gomes e o Murilo. Cartões amarelos, ele tomou 7 cartões na temporada inteira. Então, de 42 jogos, ele tomou 7 cartões. Acho um número muito baixo, tá? Acho um número interessante para um zagueiro que não tome tanto cartão amarelo. Acho isso um número legal. Ele não é um jogador que é substituído muito, então ele é um jogador que passa a maior parte do tempo jogando. Ele teve ele tem 86 minutos e meio de média. Então é um jogador que costuma jogar todos os jogos, né, em toda a sua minutagem. Desempenhos defensivos dele: 47 desarmes, com a porcentagem de 66%, então mais da metade da tentativa de desarme dele ele consegue executar e ter sucesso. 33 interceptações, 138 cortes, 18 bloqueios e 54 duelos vencidos de 96. 56% de efetividade, tá certo? Duelos aéreos ali é um pouquinho menor, né, na quantidade, ainda é acima da metade, mas ele ele não ganha tanto quanto, por exemplo, o Murilo Gomes, tá? Dos passes dele, o número de passes dele é muito bom. Ele deu 2.223 passes e acertou 2.001 passes, ou seja, uma taxa de precisão de 90%. Mostra que ele tem uma boa saída de bola. Não é um jogador que dá lançamento muito longo, tal qual o Gomes faz muito bem, tá? Na temporada toda ele deu 45 passes progressivos, ou seja, lançamentos da defesa para o ataque. E, como eu falei, foi eleito defensor do ano e campeão da US Open Cup em cima do time do Messi. O que eu acho dessa contratação para a gente fechar o vídeo, nossa conclusão? É um jogador que vem para ser a terceira opção da zaga, definitivamente. Tem a vantagem de que é o zagueiro canhoto que o Abel pediu, então pode auxiliar, por exemplo, se o Abel quiser jogar com 3 zagueiros, com Michael, Gomes e Murilo, dá para fazer tranquilamente, para ter essa precisão na saída de bola, que é o ponto forte do Michael. E, além disso, é um jogador que, como eu falei, está numa ascensão, ele vem relativamente pronto no profissional e que pode ser potencializado mais ainda aqui no Palmeiras, tá certo? Essa é a minha análise, tá? Eu acho que ele vem para agregar, sim. É melhor você trazer um jogador que tem esse potencial e que está bem, do que trazer um jogador que não apresentou nada de relevante ainda, tá? Por mais que seja na MLS, ele conseguiu se desenvolver e ter sucesso lá. Então eu acho que isso tem que ser dado valor. E, cara, é apoiar. É apoiar, não tem muito mais do que a gente fazer, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos, tá certo? Um abraço, fiquem bem, fui!